O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala de confiança. E em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em Deus, nas pessoas, nos prazeres, nas coisas, no dinheiro. Porque, meus irmãos, no mundo que nos enche de angústia e nos pode tornar pessimistas, porque nos parece que tudo está sobre o poder do maligno. Mas, meus irmãos, Cristo é este homem novo que nos dá coragem, que nos ilumina e pacifica-nos e nos dá alegria. Porque a primeira leitura fala de um servo sofredor, mostra um servo que vive um drama, não é? Uma angústia. E até mesmo você percebeu, não é, a leitura dizendo, não é, em vão gastei os meus dias, mas ao mesmo tempo ele dizia: mas o Senhor, não é, a quem eu coloco a minha confiança, me glorificará. Está falando de quem? Quem é esse servo? Quem é esse servo anônimo que não tem nome aqui na primeira leitura? Não é? Isso nos leva até Jesus. Aquilo que a primeira leitura estava falando acontece ali quando Judas traz Jesus. Porque ali mostra, não é, um homem que estava próximo de Jesus, que caminhava com Jesus, mas que negou Jesus.
não somente como Pedro. Pedro negou, mas ao mesmo tempo se arrependeu, voltou atrás, não é? E teve a coragem de dar a vida por ele. Ontem nós ouvimos no Evangelho Simão que se preocupava com o dinheiro, se preocupava com aquele nardo que aquela mulher derrama aos pés de Jesus. Ela foi e teve a capacidade de dar tudo de si para o Senhor, enquanto Judas estava retendo, estava tendo reservas para com Jesus. E ele era íntimo de Jesus, mas uma intimidade superficial, que em vez de mudar de vida, foi levando ele cada vez mais ficar distante do Senhor. E o demônio, como hoje fala o Evangelho, que entrou ali em Judas, foi a abertura que Judas foi dando, e o demônio ele vai entrando sorrateiramente na nossa vida. Ele não entra de uma vez. E depois ali, não é? A palavra de Deus fala, o demônio entrou no coração de Judas. Mostra então, meu irmão, que aquele servo sofredor que mostra a primeira leitura, ele devia passar por isso. Mas mostra também, ao mesmo tempo, que Jesus colocou a sua confiança em quem? No Pai, que iria glorificá-lo. E o que quer nos ensinar então a primeira leitura e o Evangelho? A nossa confiança precisa estar em Deus. É Ele que vai nos justificar, é Ele que vai nos livrar dos laços do caçador, do demônio, do maligno. Nós precisamos ter esta consciência, meu irmão, minha irmã, que Deus está no controle de tudo. Se eu acreditar, se eu colocar a minha confiança nele, se eu dobrar os meus joelhos no chão e clamar, Senhor, venha em meu auxílio. Você acha que se você rezar, Deus não vai vir em seu auxílio? Ou a sua oração vai ser em vão? A oração de Jesus mostra a eficácia de quem confia, de quem pede e de quem sabe que vai ser ouvido. Mas muitas vezes a gente faz o contrário, a gente reza desconfiando. Será mesmo que Deus vai me ouvir? Meu irmão, minha irmã, a Semana Santa que nós estamos vivendo, já agora, nessa terça-feira, é para que você coloque a sua confiança no Senhor. Você tem rezado e você só tem visto fracassos, e você só tem visto injustiça, você tem rezado pouco, você tem dobrado o joelho pouco. É preciso rezar com confiança, porque, meus irmãos, esse servo de Javé, que nos fala Isaías, então vivia este momento dramático, profundamente desanimado. A sua missão tornara-se um rotundo fracasso. Aparentemente era isso que aconteceria com Jesus pregado na cruz. Mas o próprio Paulo fala que a cruz, não é, para o mundo é loucura, mas para nós cristãos é sabedoria de Deus. Para quê? Para que nós olharmos para Ele, ali nós podemos ter a nossa confiança. Quero dizer para você algo que aconteceu comigo. Eu fui, na verdade, ali o intermediário de Deus para uma pessoa que rezou, que confiou, e que a oração dela foi ouvida, como nós ouvimos na primeira leitura e no Evangelho. Eu tinha atendido uma irmã de uma congregação religiosa, de algum lugar deste Brasil. Eu tinha atendido ela, e ela estava desanimada, ela estava profundamente se sentindo fracassada. Eu atendi ela se animou, era uma jovem, cheia de vigor, mas passando por uma dificuldade muito grande. Atendi ela, atendi a confissão dela, fui embora, e depois de um mês mais ou menos, uma outra irmã, né, que morava com ela, me ligou. Falei, padre, aquela irmã que você atendeu, ela está no hospital, ela está muito mal,
você não pode vir aqui amanhã? Eu falei, olha, eu vou passar por essa cidade aí. Se eu conseguir, né, tempo hábil, eu passarei lá no hospital. E fui, no outro dia, para essa cidade. E quando eu cheguei nessa cidade, fui lá a este hospital. E fui lá, me apresentei, olha, tem uma irmã que está me esperando para eu rezar por ela. Falei, padre, a gente não está sabendo, eu vou lá perguntar para ela se ela quer receber o Senhor. Ela foi lá, ela aceitou, não ia me receber, não sabia quem era. E quando eu entrei no quarto do hospital, aquela irmã começa a chorar de forma compulsiva e não parava de chorar. Chorando, 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 chorando. E aí eu sentei do lado dela e disse, irmã, por que você chora assim? E ela, quanto mais eu falava, mais ela chorava. Aí ela acalmou. Daí ela me disse assim, padre, isso era no sábado, na sexta-feira, ela estava assistindo a Canção Nova. E eu estava apresentando o programa do Pai das Misericórdias. E ela rezou desta forma, Jesus, eu quero este padre aqui amanhã. Ela fez esta oração. E quando eu cheguei no quarto dela, abri a porta, ela chorou porque Deus atendeu a oração dela. Ela rezou desta forma, padre, Jesus, eu quero este padre amanhã. É esse padre que está na televisão agora. Eu quero aqui ele amanhã. Aparentemente, meu irmão, minha irmã, a nossa oração parece que está sendo um fracasso, porque a gente reza, parece que nada acontece. E sabe o que ela estava vivendo? Uma irmã nova tinha tentado suicídio. E quando eu fiquei 1 hora e pouquinho lá conversando com ela, saí de lá com ela com um sorriso largo nos lábios, porque o coração dela estava agora acalentado por Deus, como esse servo sofredor que estava desanimado, mas ao mesmo tempo que colocou a sua confiança no Senhor. Eu fiquei impressionado quando ela me disse, eu quero este padre aí. E de alguma forma Deus me levou lá. Eu não sei como você tem rezado, eu não sei como você tem pedido, não sei se você reza e desconfia, mas eu quero pedir para você, meu irmão, nessa manhã de hoje. Eu não sei o que você está vivendo agora, como está o seu coração agora, mas eu quero pedir a você, reze pedindo a Deus o seu milagre, o seu impossível. Hoje no Rosário, às 4 horas da manhã aqui, o Frei Justo disse, Deus é o Deus do impossível, então Ele pode realizar isso. Agora, se eu acreditar, Ele vai acontecer. Agora, se eu não acreditar, meu irmão, como é que Deus vai poder agir? Precisa que você acredite. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Parece um testemunho, parece até simplório, mas, meu irmão, para dizer, se você rezar, se você pedir, Deus vai te atender. Foi isso que Jesus ensinou para nós neste evangelho. Estava com o coração angustiado, porque ele estava percebendo que estava chegando a sua hora. E o medo, porque Jesus também era humano, sentiu medo, mas ao mesmo tempo colocou a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Deus e você vai ver o seu milagre, o seu pedido de oração acontecer. Mesmo que você esteja se sentindo fracassado, é nesta hora que você deve dobrar os joelhos no chão, e é nesta hora que você deve pedir e clamar a Deus, e Ele vai vir em teu auxílio, e Ele vai vir em teu socorro. Você crê nisso, sim ou não? Então fica de pé. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força. Você acredita nisso? Então cante isso. Mas cante acreditando, já cante pensando nessa situação que você precisa agora, não é? E pedir a Deus que atenda, porque com Jesus tudo pode ser mudado. O Padre Jonas sempre cantou isso, sempre insistiu a gente a pedir. Então quero também agora insistir com você, peça aquilo que você precisa. Com Jesus tudo pode ser mudado.
Pela força da oração. Pela força Da oração. da oração. Se você acredita, cante com mais força. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força. Pela força da oração. Tenha fé. Acredite. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. De Deus, meu irmão. Tenha fé. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, e meu já acreditando, irmão. levantando seus braços, já tocando neste milagre, cante. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Só o santuário, soltando a voz. Com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Acredite no que você está cantando, meu irmão. Tudo pode ser mudado. Pela força. Sei que eu não tenho tempo, mas rapidinho. Lá em Lavrinhas, no ano de 2010, meu pai teve câncer. Uma semana depois, minha irmã teve um câncer. E no final do ano de 2010, minha outra irmã teve câncer. Sabe aonde eu fui procurar refúgio para que tudo pudesse ser mudado? Lá na Capela da Misericórdia, lá no sacrário, onde eu me ajoelhei diante de Jesus e disse: Senhor, toma conta da minha família. Porque eu sabia que o demônio queria roubar a minha vocação. E no momento de desânimo e desespero que eu senti, foi nele que eu fui buscar confiança. E hoje estou aqui, como sacerdote, como padre, porque eu não desisti. Porque eu coloquei a minha esperança nele, a minha confiança nele, e por isso eu posso cantar, não é como você cantou, com Jesus, tudo pode ser mudado, pela força da oração. Aplauda o Senhor.